Não sei se existe argumento mais estúpido do que o da APAC contra Israel, dizendo que o lobby israelense nos Estados Unidos da América é tão forte que controlamos o governo. Quando você realmente olha para os fatos, é simplesmente uma estupidez de primeira categoria. Por quê? A AIPAC é liderada por americanos, ou seja, fazem lobby por seus próprios ideais. Isso é totalmente permitido, mas mais importante ainda, se você comparar os números da AIPAC com outros grupos de lobby, é patético. Agora nós temos repetido esse argumento várias e várias vezes. Esse mantra, essa crença de que os sionistas controlam a América é simplesmente tão estúpida. É estúpido, ignorante e sem evidências. Mas você não precisa acreditar só na minha palavra, você precisa ver esse debate que acabou de se tornar incrivelmente viral. Ok, tem esse cara, o nome dele é Shabbos Kestenbaum, você ouviu falar dele porque ele processou Harvard por todo o antissemitismo deles. Ele ficou muito conhecido por causa disso. Agora ele tem um programa com Praga U que começou recentemente. Não sei quem lançou, mas é um debate com energia de batalha de dança. Salas escuras e intensas onde duas pessoas com opiniões opostas debatem até o fim, tudo bem, underground, legal. E eles trouxeram Chabusquestan para debater com outro cara que, sinceramente, nem vale a pena lembrar o nome. Não faço ideia de como ele se chama, para debater essa coisa de que Israel controla a América. Chabos acabou com ele, quero dizer, realmente acabou com ele. É absolutamente maravilhoso de assistir e nós, meus amigos, vamos assistir e lembrar de tudo o que esse cara diz, cada coisinha que ele fala. Agora você pode usar isso para si mesma quando sentir que talvez alguém aí fora está tentando te convencer de que, na verdade, Israel controla a América. Os dados aqui são tão precisos e verdadeiros, vamos assistir de novo. Acho estranho que num tópico sem citar Israel, só falamos desse país. Na verdade, defendo o fim de toda ajuda externa para todos. Não é só um país obsessivo, você mencionou FARA, vamos falar sobre FARA. A Lei de Registro de Agentes Estrangeiros foi criada nos Estados Unidos da América para impedir o acesso de nazistas alemães ao país. O Catar tem 31 agentes registrados na Foreign Agents Registration Act, Israel 15. De 2021 a 2025, agentes do Catar registrados na Foreign Agents Registration Act fizeram 627 reuniões presenciais com o Congresso, superando qualquer outro país em 300 encontros. Então vamos falar sobre a APAC. Eu não apoio a APAC, principalmente porque eles são bem ineficazes. A AIPAC é uma organização formada e dirigida exclusivamente por americanos. Você não precisa gostar deles, mas isso não quer dizer que sejam agentes de outro país. Assim como os indo-americanos têm a Union of Indo-American Associations for Social, Political and Cultural Advancement, os armênio-americanos a ENCA, os grego-americanos a HALC e os ucraniano-americanos a Ukrainian Congress Committee of America. Os americanos podem fazer lobby como quiserem. Se quiser criar leis contra o lobby deles junto ao seu governo, tudo bem, vamos debater política e legislação. De fato, em 2024, só nos obcecamos por um país. A APAC é um lobby americano, como a National Rifle Association e a Câmara de Comércio. Gastaram cerca de 100 milhões de dólares em lobby e eleições. No mesmo ano, China gastou $500 milhão. Japão, 400 milhões. Indústria farmacêutica, 400 milhões. Arábia Saudita, 310 milhões. E Catar, $250 milhão. Você não saberia disso, pois meu oponente só se importa com um país. E sobre Israel controlar a política externa dos Estados Unidos da América, se Israel realmente controla a política externa americana, alguém precisa me explicar como isso acontece, já que nosso Congresso não foi comprado por eles. O presidente Truman obrigou Israel a parar seus avanços contra o exército egípcio em 1948, o que poderia ter destruído o exército egípcio unilateralmente. Eisenhower obrigou Israel a recuar do Sinai em 1956. Johnson recusou autorizar ataque preventivo de Israel aos egípcios. Em 1967, Nixon impediu Israel de destruir o terceiro exército egípcio. Ford forçou Israel a sair de áreas estratégicas pelo Acordo Sinai II. O presidente Carter pressionou os israelenses a se retirarem completamente de Sharm el-Sheikh. O presidente Reagan pressionou os israelenses a se retirarem de Beirute. O presidente Bush proibiu Israel de responder ao ataque de mísseis SCUD de Saddam em 1991. Você não explicou como Israel conseguiria controlar o governo dos Estados Unidos. A maior ameaça existencial ao Estado de Israel nos últimos 20 anos, o Acordo Nuclear Iraniano, Joint Comprehensive Plan of Action. O Plano de Ação Conjunto Abrangente, apesar da pressão de Bibi Netanyahu, a IPAC e muitos judeus americanos ao Congresso, foi aprovado.
Se Israel controla a América, está fazendo um trabalho ruim. Isso me leva ao ponto final. Você disse que a América só tem inimigos no Oriente Médio por causa de Israel. Isso não faz sentido, pois, como mencionei, a primeira guerra dos Estados Unidos da América como país foi contra islamistas. Na costa da Líbia, mais de 140 anos antes da criação de Israel. Isso me leva ao ponto final. O problema nos Estados Unidos não está ligado aos judeus ou a Israel. O problema nos Estados Unidos é o avanço do islamismo radical nos últimos 25 anos. Vou citar só alguns incidentes, então permitam-me. França. Terrorista muçulmano radical. Os ataques de Paris em 2017, muçulmano radical. O motivo pelo qual a Administração de Segurança no Transporte verifica seus sapatos nos aeroportos. Muçulmano radical. O homem-bomba da cueca. Muçulmano radical. O ataque do Estado Islâmico do Iraque e da Síria em Nova Orleans. Muçulmano radical. Westminster, Maratona de Boston, Arena de Manchester, Pan America Bonding, Fort Hood, ataques do atirador da Beltway, entre outros. Boli, Mordivli, Rigby, USS. Coal, Ponte de Londres, Trem de Madrid, Charlie Hebdo, San Bernardino, Fuzileiros Navais Estados Unidos da América Beirute, Little Rock, tiroteio no exército, ataque em Chattanooga, massacre Pulse, caminhão Estado Islâmico do Iraque e da Síria Nova York, ataque incendiário Boulder, tiroteio Distrito de Colômbia. Judeus de Kippah não explodem pessoas no metrô, mas radicais islamistas, sim. Vamos falar sério. Desde o 11 de setembro, ocorreram mais de 58 mil ataques terroristas islâmicos em quase todos os países. Enquanto nos preocupamos com a única democracia do Oriente Médio, com menos de 9 milhões de habitantes, um quarto árabes muçulmanos, os islamistas percebem a fraqueza do Ocidente e vão se aproveitar disso. Então, existe influência estrangeira nos Estados Unidos? Com certeza, só que nós focamos no país errado. Ok, acho que ele sabe do que está falando. Quero dizer, isso foi bem coerente, foi bem conciso, ele fez isso de forma muito eficaz. Tenho que dizer que não é fácil dizer tanta coisa em tão pouco tempo e dizer tudo tão perfeitamente. Conseguir ler nessa velocidade não é fácil. Mas você ouviu tudo o que ele disse? Correto. A APAC número 1 é totalmente americana. Muitas outras entidades fazem lobby frequentemente. Se Israel faz lobby, não tem sucesso. Na verdade, é a América que controla e impede Israel, por isso estamos retirando a ajuda. E se você realmente quiser focar em quem está prejudicando os americanos e tentando controlá-los, são os islamistas radicais. Ele disse o que costumamos dizer aqui, mas de forma mais eficaz. Fico incomodado com a influência estrangeira no governo dos Estados Unidos da América. Na semana passada, o Departamento de Educação, pela seção 117 da Lei de Ensino Superior, descobriu que só o Catar estava gastando 6 bilhões de dólares em instituições de ensino superior americanas. Por que exatamente o Catar está pagando por faculdades americanas? Me incomoda muito que haja tantos comunistas chineses em Harvard, a ponto do Partido Comunista Chinês chamar a universidade. A Kennedy School, que é a Escola de Políticas Públicas e Governo, eles chamam de Escola do Partido. Me incomoda profundamente que haja uma campanha de influência estrangeira pela Rússia, que já foi bem documentada. Que eles usam seus consulados como o que fica onde eu moro, na cidade de Nova York, em Riverdale, para espionar e realizar outras atividades de espionagem contra cidadãos americanos. Mas sejamos honestos, nenhum de vocês aqui na sala, e ninguém na nossa cultura política ou na mídia, se importa com nenhuma dessas coisas. Porque, como o meu oponente acabou de demonstrar, o único país com o qual eles têm uma obsessão singular é Israel. Você não citou outros países nem mencionou Israel, mas ainda assim vamos falar sobre Israel. Israel, com 9 milhões de habitantes, derrotou 7 exércitos árabes apenas 3 anos após as câmaras de gás e crematórios. Ela tem mais ganhadores do Nobel que China e Índia. Em Israel, judeus e árabes possuem direitos iguais. Há apenas 10 anos, o juiz árabe Salim Jubran, da Suprema Corte, condenou o ex-primeiro-ministro judeu Ehud Olmert à prisão. Não existe outro país no Oriente Médio onde judeus e muçulmanos tenham direitos plenos e garantidos de forma igualitária. Antes de abordar as virtudes de Israel, falarei sobre os Estados Unidos e política externa no cenário internacional. Os papéis federalistas estão cheios de tratados e exemplos sobre a importância da defesa comum, como diziam os pais fundadores. Nossos pais fundadores reconhecem que é o trabalho mais sagrado do governo prover a defesa comum do povo, muitas vezes estabelecendo alianças estrangeiras. Eles apoiam a política externa dos Estados Unidos da América. Compreensivelmente, a primeira guerra que os Estados Unidos como país lutaram foi a Guerra da Barbária, uma guerra para acabar com a pirataria islâmica na costa do Mediterrâneo. Por quê? Porque o presidente Thomas Jefferson entendeu que uma ameaça à política externa também ameaça os americanos em casa.
Essa conspiração atual e pseudo-intelectual de que uma nação não precisa de alianças benéficas é tão absurda quanto histórica. Voltando a Israel, o que os Estados Unidos da América ganham com essa relação? Na verdade, muita coisa. Hoje, quase todos os tanques Abrams dos Estados Unidos da América usam o Trophy, sistema de proteção ativa para blindados desenvolvido e projetado em Israel e fornecido aos Estados Unidos. O Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América usa o lançador de foguetes mais avançado do mundo, uma arma de assalto multifunção disparada do ombro, para destruir bunkers. O design original era o sistema B-300 projetado, produzido e financiado em Israel, depois entregue aos Estados Unidos. Militares americanos permitem que pilotos de caça mirem em aeronaves inimigas apenas olhando para elas, usando o sistema conjunto de mira no capacete. Criado, projetado e fornecido por Israel pela Elbit System e entregue aos Estados Unidos da América, os Estados Unidos possuem uma das maiores frotas de Vantes do mundo. Ela depende de projetos israelenses como Pioneer e Hunter, usados amplamente na Guerra do Golfo. Na semana passada, Israel anunciou a conclusão da Iron Beam, capaz de derrubar drones, morteiros e foguetes do céu por centavos em comparação ao custo tradicional. Então parece que Marjorie Taylor Greene estava certa, os judeus realmente têm lasers espaciais. Israel é o único país no planeta Terra que compra F-35S americanos e realmente faz adaptações e melhorias nos F-35S. As adaptações israelenses nos F-35 americanos foram depois vendidas pelos Estados Unidos da América aos sauditas. Israel foi um dos primeiros e poucos países a usar F-15, F-16 e F-35 em combate. Essa experiência retorna aos fabricantes dos Estados Unidos da América, gerando economia conforme o Pentágono. 15 anos de P&D ajudando os Estados Unidos da América a superar Rússia e China nos mercados globais. Isso é uma parceria não caridade, como dizem o Pentágono, o Departamento de Segurança Interna e o Comitê das Forças Armadas do Senado. Armas israelenses usadas para atacar túneis do Hezbollah no Líbano agora auxiliam o Departamento de Segurança Interna a localizar túneis de drogas do cartel na fronteira sul. A Mossad de Israel invadiu arquivos nucleares iranianos em Teherã. Eles realizaram a Operação Grim Reaper, que foi um dos ataques de precisão mais direcionados da história registrada. Quando os Estados Unidos precisam de inteligência humana no Oriente Médio, existe apenas um país ao qual recorrem. E adivinha só, esse país se chama Israel. Vou terminar isso por ele, chamado Israel. Se você não sente orgulho de conhecer e amar Israel, deveria sentir. Acho que Shabbos Kastenbaum acabou de se destacar como o próximo Ben Shapiro. Não sei você, mas só quero ver ele debatendo no palco. É isso que ele deveria fazer agora. Mas ouça os fatos simples que repetimos muitas vezes. Isso não é a América dando toneladas de financiamento para Israel, é simplesmente uma parceria que é mutuamente benéfica. É só isso e, além disso, Israel é super legal. Então eu sempre me pergunto, por que você não gostaria de estar do lado de Israel? Tipo, se você for olhar o mapa das pessoas que você quer escolher, puramente de forma egoísta, e nada a ver com o que é certo ou errado. Você não escolheria Israel? Não veria o quanto o país contribuiu para o mundo, o quanto é benéfico e como suas habilidades são incríveis? E pensar, isso é bem melhor do que estar com quem só se vitimiza, é miserável e genocida. Você escolheria isso? Se você fosse escolher uma bandeira, qual você escolheria? Algo desagradável? Escuro, preto, vermelho, verde, mesquitas palestinas que apoiam jihadistas, kafirs ou os israelenses que celebram com azul e branco? Quero dizer, isso não é um argumento intelectual, é só uma observação pessoal. Tipo, é muito melhor estar do nosso lado. Nós vamos ganhar, nós vamos ganhar. É tão óbvio. Precisamos de paciência, gente. Quero lembrar isso hoje. A verdade está do nosso lado, mesmo que não queiram ouvir. As evidências estão aí e qualquer pessoa que tenha integridade intelectual de verdade sabe disso. E é só disso que você realmente precisa. Um pouco de verdade e um pouco de esperança. Obrigada pela atenção a esse assunto.